Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga, escritora, autora do livro Tocando o Coração, Enxergando a Alma e idealizadora desse canal aqui no YouTube. E hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre as dores da alma. Mas antes da gente conversar sobre isso, eu convido vocês a curtirem, compartilharem, ativarem o sininho, as notificações, para que sim possam estar sempre recebendo alguma notificação referente aos vídeos que eu venho colocando e que eu vou estar colocando aqui no canal. Então, dores da alma. Quem nunca sentiu uma dor profunda que vem aqui no peito, que se espalha no peito, né? A grande maioria de nós já sentiu ou está sentindo uma dor como essa. É uma dor profunda que nem sempre nós temos uma explicação, uma clareza, e nem sempre sabemos identificar ou nomear o que está nessa dor. Então, quando eu pensei em conversar sobre isso com vocês, vem muito também das minhas experiências enquanto psicóloga, enquanto Patrícia, as minhas vivências, e também algo que permeia a escrita do meu livro, Então, as dores da alma, elas podem ser muitas e a gente pode dar diferentes nomes para elas, mas todas elas perpassam um mal-estar. Um mal-estar que é aquele sentimento, muitas vezes, de ardência no peito, de ansiedade, de angústia, de tristeza, às vezes muitas coisas misturadas. Pois bem, todos nós podemos sentir isso, em algum momento da nossa existência. Mas como que a gente lida com isso é que faz a grande diferença no nosso processo de aprendizagem. Existem diferentes formas. Muitas vezes, aquela conversa com algum amigo, amiga, aqueles de fé mesmo, que todos nós temos, ou assim desejamos ter, Aqueles amigos que são verdadeiros com a gente, que puxam as nossas orelhas, Que dizem muitas coisas, muitas vezes, que a gente não gosta de ouvir, Mas aqueles amigos que estão ali com a gente para rir e para chorar, Aqueles amigos que vão ficar extremamente felizes com qualquer conquista da gente, Também tem as conversas, muitas vezes, com a mãe, com o pai, Tem os processos meditativos, que são extremamente importantes para a gente compreender o que verdadeiramente está dentro de nós, Tem as terapias, A psicoterapia. Muitas vezes é extremamente importante a gente conversar com alguém que vai nos auxiliar e nos facilitar nesse percurso da existência, tentando trazer à luz para a gente coisas que a gente não está identificando, que não está percebendo e que muitas vezes se traduz num sintoma. Mas nós não somos o sintoma, nós somos uma complexidade de sentimentos, de emoções. Então, muitas vezes sim, precisamos de um terapeuta e isso é extremamente importante quando a gente reconhece. Isso é fortaleza, isso é força. Antigamente, e às vezes nem tão antigamente, existiam, e algumas pessoas ainda pensam assim, que fazer uma terapia é coisa assim de outro mundo, Onde já se viu a gente fazer?
Mas a terapia é extremamente importante. Muitas vezes ao longo da minha caminhada, enquanto Patrícia, não só como psicóloga, mas enquanto Patrícia, precisei e muitas vezes ainda preciso de terapia para que eu possa clarear as coisas, identificar mais facilmente as coisas para poder fazer as minhas escolhas. Às vezes, uma boa viagem que nos ajude a esparecer, que serve como um processo meditativo também. Colocar o nosso pé lá na areia, próximo ao mar, né? Sentir a água do mar tocando os nossos pés, uma boa cachoeira, uma boa caminhada, né? Então existem muitos processos e muitas formas de lidar com essas dores da alma. O mais importante em tudo isso é que a gente tenha a coragem e a gente se ame suficientemente para identificar que nós podemos. Nós podemos. Nós podemos mudar as nossas histórias. Nós podemos escrever nossas linhas nesse imenso livro que é a existência. Então, muito importante é que a gente pare, que a gente respire, que a gente procure sentir, não tendo medo dos nossos sentimentos, porque muitas vezes esses sentimentos vão ser ruins, mas buscando formas de lidar com esse sentimento. Às vezes o silêncio é o melhor caminho. Às vezes o silêncio ou o silêncio em excesso faz com que a gente fique pensando demais, ruminando demais. E isso também não é muito bom. Porque quando a gente não faz esse processo de reflexão aqui, que só fica aqui, aí é muito complexo e difícil. Então, eu convido vocês a poder refletirem, a poderem pensar, né, sentir, identificar e buscar aquilo que pode fortalecer a cada um de nós, porque todos nós temos caminhos. E quem traça esses caminhos somos nós. Por isso que a autoconsciência é tão importante. Porque quando a gente está absorto pela autoconsciência, identificando os processos, a gente vai fazendo escolhas que muitas vezes são melhores, né? Quando a gente não faz isso, a gente muitas vezes repete padrões, faz coisas sem se dar conta e daqui a pouco a gente para e diz, puxa, mas por que eu fiz isso? Mas por que eu agi daquele jeito? Né? Então, vamos acreditar que nós podemos, porque nós podemos. Só que esse podemos, ele está aliado à nossa força, à nossa capacidade de buscar meios e estratégias de poder lidar com as nossas dores da alma. E, então, para finalizar, mas eu convido que vocês possam colocar aí nos comentários o que vocês estão refletindo a partir disso que eu estou colocando aqui, né? E se há um desejo da gente conversar um pouco mais sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente não fala e a gente precisa expressar aquilo que pode nos auxiliar e nos fortalecer nessa caminhada que muitas vezes é tão difícil. E a gente tem tantas coisas acontecendo nesse mundo, né, que a gente precisa se fortalecer e a gente pode se dar a chance disso, né? A gente pode dizer sim, eu vou investir em mim, eu invisto em mim, eu invisto em mim. Então, para finalizar essa nossa conversa de hoje, eu vou ler uma passagem do meu livro, Tocando o Coração, Enxergando a Alma. E
passagem, eu estava em Daimã, né, no Uruguai, e eu escrevo um pouco sobre isso. Hoje, contemplando a paisagem em Daimã, Uruguai, fechei os olhos e meditei. Ao respirar profundamente, acompanhei os pontos de luz que surgiam enquanto estava com os olhos fechados. Recitei mantras que potencializavam as luzes e me permitiram inúmeras sensações, descortinando uma nova experiência. Escutei os pássaros, as águas do rio, sentir o aquecer do sol, a brisa do ar. Sensações únicas e mágicas que permitem a conexão com a profundeza do nosso ser. Conexão também com o ecossistema à minha volta. Mas isto só foi possível porque permiti que acontecesse sem julgamentos ou interferências do pensamento. Pensamento que em muitos momentos afeta nossa possibilidade de construção de pontes e conexão com a nossa alma e com o universo. Dei-me conta do quanto gosto quando medito e percebi que alguns dias não meditava e o quanto faz falta. É interessante a habilidade que temos de nos passar a perna. Tropeçamos em nós mesmos e muitas vezes nos afastamos do que é verdadeiro e puro em nós. Essa sensação é muito similar àqueles momentos em que a nossa intuição, nosso coração nos diz algo e o nosso pensamento fala outro. E aí, quando seguimos o pensamento, geralmente erramos ou prejudicamos a nossa caminhada. Enredamos-nos porque não damos voz ao nosso coração. Aconteceu comigo todas as vezes em que não segui o meu coração. Dificultei a minha trajetória. Quantas lágrimas derramei pelo simples fato de impedir o meu coração de falar mais alto. E muitas vezes ele gritou, parecendo que o meu coração não me pertencia. Mas aí juntei os cacos, sequei as lágrimas, levantei a minha cabeça e segui, reforçando em mim mesma que tentaria escutar mais a minha intuição. Continue em aprendizagem, às vezes repetindo a lição, às vezes passando para o próximo nível. E a aprendizagem é contínua e permanente se estamos abertos a outras perspectivas. Então pare, respire, sinta. Que nós possamos fazer da nossa caminhada sempre o melhor trajeto, escrevendo linhas que a gente possa sentir a luz desse universo e que a gente possa despertar a luz nesse universo. Até a próxima.